crianças! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo junto com vocês. E como a nossa amiguinha disse aí no início do vídeo, infelizmente as escolas voltaram a fechar, não é mesmo? E durante 15 dias vocês vão estar sem ver os seus amiguinhos novamente, mas eu quero lembrar para vocês que em meio a toda essa dificuldade, Deus, Ele continua sendo bom. O nosso Pai continua cuidando de nós. Nunca se esqueça disso. Deus é bom e nada foge ao controle das mãos dEle. Sempre se lembre disso, tá bem? E hoje nós vamos continuar a estudar a respeito dos propósitos de Deus para a nossa vida. Você se lembra do primeiro propósito? Que nós somos criados para agradar a Deus, para adorar somente a Ele? E o segundo propósito, que nós fomos criados para viver uma família de Deus, em comunhão com as pessoas ali na igreja, com os nossos amigos, porque nós somos irmãos em Cristo. E o terceiro propósito que nós vimos no vídeo anterior é que nós fomos criados para sermos parecidos com Jesus, né? Nós somos formados à imagem de Deus. E esse quarto propósito fala sobre servir. Você sabe o que é servir a Deus? O que é servir aos outros? É isso que nós vamos estudar hoje, esse novo propósito que nós vamos descobrir de Deus para as nossas vidas. E por isso eu quero passar um videozinho falando sobre Jesus, que nos ensinou de forma tão linda como nós podemos servir. Jesus derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Pois é, crianças, vocês viram então como Jesus estava ali ensinando aos seus discípulos e também nos ensinando o que é servir. Você viu que Jesus, Ele é o Senhor das nossas vidas e Ele estava ali lavando os pés dos seus discípulos. E eu quero ler com vocês um texto que está em Mateus, no capítulo 20, o versículo 28. Vamos ver o que esse versículo nos ensina? A Bíblia diz assim, olha: Como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Filho do homem aqui é a mesma coisa de nós dizermos Jesus, não é? Então ele está dizendo, olha, Jesus não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E é aí que nós aprendemos com o nosso Senhor. Assim como nós vimos Jesus ali servindo os discípulos, lavando os pés dos discípulos. Aqui está dizendo, ele não veio para ser servido, mas para servir. Nós podemos ver quando Jesus ele se entregou por amor a nós naquela cruz. Ele estava ali servindo a humanidade, entregando a própria vida para que nós pudéssemos receber a salvação. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso Senhor. Se nós devemos nos parecer com ele, então nós precisamos aprender a servir as pessoas. E como nós podemos servir as pessoas? Nós podemos orar por elas. Nós podemos doar um brinquedo que você já não utiliza, mas que ainda está em bom estado, de repente para uma criança que não tem com que brincar. Você pode, por exemplo, doar alimentos para uma família que está a precisar e você de repente tem tanto na sua casa. Você pode, por exemplo, ajudar a sua mãe a arrumar a sua casa, a cuidar da sua família. Existem tantas formas que nós podemos servir quando nós estamos lá na igreja, ajudar a arrumar os brinquedos, a limpar, né? Colocar o lixo no lugar certo. Nós temos muitas formas de servir as pessoas e nós podemos fazer
fazer isso. Aqui está dizendo que Jesus ele não veio para ser servido e nós também não. Nós não podemos ficar sentados na cadeira esperando até o dia que nós vamos finalmente para o céu, ou ficar sentado na cadeira esperando todo mundo nos servir, fazer aquilo que a gente gosta. Não, você não foi criado para isso. Você foi criado para servir, para ajudar todas as pessoas, porque foi isso que Jesus fez enquanto ele esteve aqui nessa terra. Então você que se parece com Jesus deve também servir as pessoas, ame as pessoas, se importe com elas. Veja qual é a necessidade delas, o que você pode fazer para ajudar. Alguma família que você conhece, algum amiguinho na sua escola que está passando por alguma necessidade, algum amiguinho na igreja que você sabe que está precisando de uma roupa, de um casaco. Nós fomos colocados nessa terra para ser como Jesus. Então nós fomos colocados nessa terra para servir e não para ser servido. E eu quero ler com vocês um outro texto, que está em Efésios, no capítulo 2, versículo 10. Vamos lá procurar? Efésios, capítulo 2, versículo 10. Fala assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então aqui está dizendo que nós fomos feitos para praticar boas obras. Você foi feito para servir a Deus e servir as pessoas, porque quando você faz coisas boas para as pessoas à sua volta, seja dar um copo d'água, seja dar um alimento que a pessoa precisa, seja orar por ela, não importa qual seja a atitude boa que você faça, você está servindo a essas pessoas. E quando nós servimos as pessoas, nós estamos servindo ao nosso Deus. Por isso, sirva as pessoas apaixonadamente, para que você possa cumprir esse propósito de Deus para a sua vida. É isso aí, galerinha. Como nós aprendemos, né? Nós somos criados para servir. É isso que a Bíblia nos ensina. Esse é o quarto propósito. Sirva as pessoas e sirva a Deus através das pessoas. Mas eu não posso terminar esse vídeo sem antes ter uma revanche com o tio Jean, porque no último vídeo ele ganhou de mim. Então eu convidei ele de novo para nós fazermos mais uma brincadeira. Mas dessa vez eu é que vou ganhar, hein? Vai. 1, 2, 3, já!